Olá, eu sou a Ana Mello e estou aqui na programação do Sesc Arte Sesc em Casa com você, uma programação especial a arte e o feminino para falar da escrita criativa e a construção dos sonhos. Eu vou falar para vocês do meu processo de escrita, da minha experiência e propor um desafio para vocês no final do vídeo. Então, a primeira coisa que eu quero contar para vocês é que eu comecei a escrever como uma ferramenta. Na verdade, eu queria dizer muito mais coisas do que eu conseguia falar e eu utilizei o recurso da escrita, então, para me comunicar, para poder dizer de tudo isso, dizer de tudo que eu pensava, de tudo que eu sentia e também poder ter alcance para muito mais pessoas. E eu comecei escrevendo poemas. E não pensava nessa época em publicar isso, publicar em livro, principalmente publicar em livro na forma papel, né? Eu escrevia só por vontade mesmo, por gosto, né, da escrita. Eu também eu lia bastante, sempre li bastante. Mas com o tempo eu comecei a participar de concursos para testar essa minha escrita, para ver o que as pessoas diziam sobre isso, porque os meus amigos já liam os meus trabalhos, né, minhas poesias, que eu publicava bastante poesia nessa época, e elogiavam, mas eu queria um olhar crítico, um olhar de fora, assim. Então eu comecei a participar de concursos, porque nesses concursos eu participava com pseudônimo, né? Então, teoricamente, ninguém ia relacionar esses escritos ao meu nome, né? Ia ser um julgamento isento, né? Então, o primeiro que eu participei foi um concurso da Carris, isso foi em 2002, o concurso Relatos da História e Outras Memórias, que eu participei com um conto, Brincadeiras de Criança, que foi um dos vencedores nesse concurso, né? Depois eu também participei do Poemas no Ônibus, isso em 2006, num concurso de haikais da URGS também em 2008. E nesse tempo eu, além de eu iniciei publicando poesia, mas também daí experimentei o conto, crônicas também escrevi nesse tempo, publicava em um site que eu mesmo criei bem amador assim na internet e nesses outros sites que recebem escritores, assim, na época tinha Usina de Letras, agora tem o Recanto das Letras também, que já é bem antigo desde aquela época e tal. Daí comecei, fiz alguns e-books também num formato diferente do que se usa hoje, assim, era mais tipo uma apresentação, né? Mas ele funcionava folheando, assim, como se fosse livro, né? Era um arquivo executável que a pessoa baixava e instalava no seu computador e podia ler quando quisesse, né? Ficava de sua propriedade, né? Eu não cobrei, nunca cobrei por esses e-books, eles serviram apenas como divulgação. Era uma forma foi uma forma que eu criei para divulgar todo o meu trabalho, né? Esses e-books eu fiz de dois gêneros, mini contos e poetrix. Depois desse site entrou a época dos blogs, eu criei um blog de mini contos, da onde saiu todos os mini contos que eu publiquei nesse primeiro livro aqui, que é o Mini Contando. Eu fazia publicações quase diárias no blog e uma parte desses mini contos vieram para esse livro, né? Teve também um livro de crônicas, que é Para Onde Vão os Objetos Perdidos, que hoje não tem mais a versão em papel, mas ele continua a versão digital. Já tem a versão e-book dele. O Mini Contando também tem versão e-book na Amazon. Depois teve alguns livros infantis que eu publiquei. Um deles foi o Perseu, que são poemas sobre mitos. Teve também o Ana Babá de Bichos, que eu lancei quando eu fui patrona da Feira do Livro de Cachoeirinha. E o Histórias da Clarinha, que é um projeto bem bacana, que as histórias são em preto e branco, para colorir. Tem um local para o leitor inventar um título, embora no início tenha uma relação dos títulos que eu dei para os contos. E no final tem adesivos de todas as ilustrações da história. As ilustrações e a capa são da Mônica Papesco. E tem 2 livros de poesia, desse formato que eu mais
mais escrevo, que é Poetrix, que é uma poesia em forma de tercetos. Esse só tem poemas meus, mas tem a versão em espanhol da Isiara Caruso. E tem a apresentação do próprio criador do Poetrix, o Goulart Gomes, e acompanha também uma bula Poetrix que ensina como escrever Poetrix. Tem esse aqui depois, que é o Desafio Poetrix, que é uma parceria com o escritor Mário Ubrich. O Mário, ele fazia parte nessa época do grupo, o grupo de quinta, que nós nos reunimos toda quinta-feira, óbvio, né? E ele me desafiou a escrever todo dia um poema. Então ele me mandava uma provocação e eu respondia, às vezes mais de uma vez por dia. Nós ficávamos trocando esses poemas e gerou, a gente fez muito, em um mês a gente escreveu muito, então decidiu que valia a pena publicar, né? Transformamos esse desafio em livro. Mas tudo isso que eu já falei para você, sobre os livros, sobre os eventos que eu participei, oficinas e tal, tá tudo lá no meu site, no anameloescritora.com.br. Lá também tem alguma coisa de textos meus em todos os gêneros e tem um mural lá, um mural de recados que vocês podem deixar um recadinho para mim lá que eu vou gostar muito. Mas hoje eu estou aqui para falar então da escrita criativa e da criação dos sonhos. Pensando no meu sonho e pensando em todos os sonhos que vocês possam ter, sonhos grandes ou pequenos, né? E até o desafio, pergunto para vocês agora. Vocês têm um sonho? Que sonho é esse? Pense nesse sonho. Pode ser sonho pequeno, pode ser um sonho de uma viagem, pode ser um sonho de comprar uma casa, escrever um livro, talvez, né? E daí eu gostaria que vocês refletissem sobre o que é preciso para sonhar. O que a gente precisa para sonhar. Eu acho que o que a gente precisa primeiro é informação. A gente tem que transformar essa informação em conhecimento depois, é claro, mas a gente tem que saber conhecer as coisas, saber o que existe para poder desejar. É difícil pensar numa viagem a vários lugares se a gente não tem ideia, se a gente não sabe onde esses lugares ficam, o que tem nesses lugares. Como que eu vou sonhar ir para Nova York se eu não sei quanto tempo leva, o que eu vou precisar, que época do ano eu vou, se eu for, dependendo do clima que vai estar lá, que roupas que eu vou ter que levar, se eu vou ter que falar outra língua, quanto mais ou menos de dinheiro eu preciso. Para construir todo esse sonho, eu vou precisar de informações que eu vou transformar em conhecimento depois, para então concretizar esse sonho, né? O que é esse sonho no início? Esse sonho é um rascunho, é um desejo que está lá no íntimo, né? E com o tempo eu vou transformando essa realidade para realizar esse desejo, né? Acho que todo mundo tem sonhos, grandes, pequenos, né? Comprar um livro difícil de encontrar, escrever um livro também, né? E para escrever esse livro eu vou ter que me informar de muitas coisas, vou ter que saber como funciona o mercado do livro, como que eu chego numa editora, eu vou ter que escrever primeiro, né? É importante que eu tenha um volume de coisas escritas para publicar, né? Vou ter que conhecer os gêneros, vou ter que saber se eu vou precisar de um diagramador, vou precisar de alguém que faça uma capa para mim, vou ter que saber desses detalhes, né? Ou então, pelo menos, eu vou ter que saber como me assessorar de alguém para me ajudar a concretizar esse sonho, né? Então, eu acho que todo sonho começa assim, né? Começa mesmo com um rascunho e a gente precisa, então, de informações primeiro. Quanto mais informações e mais conhecimento a gente tiver, a gente vai poder desejar coisas maiores e melhores, né? É difícil pensar em, por exemplo, desejar experimentar um fundi se eu não sei nem o que é, nem quais são os ingredientes, nem pensar se eu gostaria mesmo ou não de comer tal fundi, né? Então, todos esses detalhes são importantes na construção de qualquer sonho, né? E para obter essas informações, para ter esse conhecimento, eu acho que a ferramenta principal, a coisa mais importante é a leitura. Então, quanto mais eu tiver esse hábito de ler, quanto mais eu vou ler, mais eu vou soltar minha imaginação,
mais eu vou estimular minha criatividade, aumentar meu vocabulário. Isso vai facilitar a minha escrita também, porque eu vou precisar escrever muito, né? Para tudo, para organizar os pensamentos, para criar minhas listas, para meus roteiros de viagem. Vou precisar da escrita em qualquer profissão, né? E para isso eu vou ter que ler bastante. Ela vai me ajudar, a leitura vai me ajudar muito na vida profissional também, vai melhorar minha comunicação com as pessoas, vai ampliar meu conhecimento geral, né? E acho que principalmente vai ligar também meu senso crítico. Quanto mais eu leio, mais eu me questiono, mais eu pergunto de que maneira podia ser, se poderia ser diferente, e vou poder fazer escolhas melhores também, né? Então a leitura realmente vai me ajudar em tudo isso. E eu vou precisar escrever também, eu acho, para construir qualquer sonho. Tanto os meus sonhos profissionais, como os meus sonhos de crescimento pessoal, como é óbvio, meus sonhos literários, né? E aí eu tenho uma receita. Eu costumo comparar escrever com fazer bolo. Porque assim, ó, vocês sabem que tem aquela receita básica do bolo que a gente encontra em qualquer lugar, né? Para fazer um bolo, se você tiver 3 xícaras de farinha, 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite, 1 colher de fermento, precisa de fermento, é claro, e 1 colher de manteiga ou margarina. Mistura tudo isso, coloca no, precisa da forma, coloca no forno e tal, assa e produz um bolo. Várias pessoas, a partir dessa receita, vão construir bolos completamente diferentes. Porque a gente vai aprendendo que se a gente aquece o forno primeiro antes de colocar o bolo, esse bolo cresce melhor. Se a gente coloca na hora da mistura o fermento apenas no final, a gente vai ter um bolo que vai crescer mais, vai ser um bolo mais fofo. Se a gente coloca as claras batidas em neve também, numa certa altura da mistura ali mais pro final, esse bolo vai ficar mais fofo, né? A temperatura certa, porque se eu botar uma temperatura muito alta, eu vou queimar esse bolo. Mas tem outros detalhes também. Posso rechear esse bolo, posso colocar uma cobertura, posso dar um toque de licor, posso colocar uma canelinha, um pedacinho de cravo, umas frutas no bolo, né? Posso acrescentar coisas a esse bolo. E o que tem isso a ver com a escrita? É que com texto eu acho que é a mesma coisa. Por quê? Porque um texto básico, ele vai começar um título, desenvolvimento e final. É aquela história de você começa com uma letra maiúscula, coloca, acho que foi o Pablo Neruda que falou isso, né? Coloca a ideia no meio e termina com ponto final. Realmente, isso é uma ideia básica de texto. Mas então, o que vai fazer diferença no meu texto? O que vai fazer um texto melhor? Eu acho que tem várias coisas que podem fazer um texto melhor. Assim como no bolo tem a cobertura, recheio e tal, no texto também eu vou fazer um texto melhor se eu tiver um vocabulário melhor, se eu tiver minha criatividade ligadona, bem desenvolvida, se eu tiver um modo diferente, um modo legal de estruturar meu texto. Diferente não totalmente fora dos padrões, não totalmente louco, mas assim que chame a atenção do leitor, né? A minha capacidade também de envolver o leitor com as minhas frases, com meus parágrafos, né? O conhecimento do assunto, porque é importante que eu conheça o assunto que eu vou escrever. Se eu não conheço o assunto, é claro, eu posso pesquisar, posso me inteirar, gerar um conhecimento e depois escrever, né? Mas eu preciso, na hora que eu estiver escrevendo, eu preciso ter conhecimento do assunto. A correção ortográfica e gramatical também é importante no texto, vai valorizar o texto. Isso não impede, eu acho que a gente não pode ter medo de escrever porque a gente tem algum problema. Eu não sei bem a utilização dos porquês, eu não sei muito bem a pontuação. Não, eu acho que a ideia é o principal e colocar o texto no papel. Depois a gente vai se assessorar de alguém que corrija o nosso texto ou nós mesmos com o tempo vamos estudar e escrever textos melhores, né? Mas a princípio todo escrito, todo livro vai para uma correção ortográfica e gramatical antes de ir para a publicação, né? E claro, é óbvio, né? Ser um bom leitor vai contribuir diretamente, vai influenciar diretamente na qualidade desse texto, né? Que eu vou estar escrevendo.
E eu julgo que a criatividade é o princípio de tudo, assim. Eu tenho que ter ideias, né? Eu tenho que ser criativo, eu tenho que transformar essas ideias, né? Daí as pessoas perguntam, mas é a criatividade? A criatividade é uma coisa que nasce com a gente, é um talento, é um dom? Eu acho que não. Eu acho que a criatividade a gente pode exercitar, a gente pode praticar, a gente pode se programar para ter ideias melhores, sabe? E como que a gente vai fazer isso? Ah, de várias formas. Fazendo exercícios, por exemplo. Que exercícios? Vários. Palavras cruzadas é legal. Jogar xadrez. Eu não sei jogar xadrez, né? Mas jogar xadrez é uma coisa que mexe com a mente, faz a gente antecipar as ações. Isso é legal para a criatividade. E praticar, assim, fazer outras práticas de anotar as ideias. Não ficar esperando aparecer uma ideia toda pronta, né? Não, vou anotar coisas. Isso é bom para a criatividade. Esse exercício de fazer anotações de coisas que eu gosto, por exemplo. E uma pergunta-chave que eu acho que é muito importante para ser criativo, para desenvolver essa ideia criativa, é o e se. A gente tem que se perguntar sempre, e se eu fizesse diferente? Como como que funcionaria? Se no meu conto eu tenho um personagem que é masculino e ele tem uma determinada atitude, vamos pensar nele diferente. Toda essa mesma história, o mesmo enredo, mas esse meu personagem vai ser feminino, vai ter outra idade, vai morar em outro país, quem sabe. Então, essa pergunta, para mim, é a chave da criatividade. O e se. É deixar de pensar de uma maneira linear e pensar de uma maneira lateral, de ficar olhando para todos os lados em todas as possibilidades. Isso faz com que a gente sempre esteja disposto a achar outras saídas, né? E, claro, escrevendo, praticando isso através da escrita, eu vou conseguir também exercitar essa minha criatividade. Escrever o quê? Ora, escrever cartas, escrever bilhetes, copiar textos. Eu gosto de poesias, então eu vou copiar poesias, vou ler poesias em voz alta dos poetas que eu gosto, vou sentir esse ritmo dessas poesias, né? Vou participar das redes sociais, conversar com outras pessoas, interagir com essas pessoas, escrever mensagens, trocar mensagens com elas, prestar atenção como é que é a escrita dessas outras pessoas, né? Ter dicionários, comprar um dicionário, é importante ter dicionários. Eu tenho dicionário de rimas também, que eu adoro rimas, e tá com essas ferramentas próximas também, né? O dicionário, os livros que vocês gostam mesmo para fazer alguma consulta, né? Na hora de escrever. Então, mas tá, escrever, mas e o que é essa tal de escrita criativa? Bom, a escrita criativa é aquele texto que não é um texto profissional, que não é um memorando, que não é um trabalho técnico. É um texto em que tem um trabalho estético da linguagem e que você use rimas, ou não, né? Mas que possa trabalhar com a rima, possa trabalhar com figuras de linguagem, possa trabalhar com metáforas, com narratividade, possa criar personagens. E aí tem uma série de textos, pode ser um roteiro de televisão, de cinema, pode ser uma letra de música, uma história em quadrinhos, uma crônica, uma biografia, esse tipo de texto. Então, esse é o texto que seria a escrita criativa que eu estou propondo para vocês, que vocês façam, como esse exercício agora, para pensar diferente, para olhar para. Eu acho que a escrita em geral, assim, ela nos beneficia porque a gente, no tempo que a gente está escrevendo, a gente está se analisando também, a gente está se modificando, construindo uma pessoa diferente. Porque a gente abre portas, imagina coisas que, teoricamente, como uma pessoa que só vive normalmente e não senta para pensar sobre isso, para se dedicar a escrever alguma coisa, ela tem. Eu acho que esse processo desperta muita coisa na gente. E então, essa preparação, agora eu vou me preparar para criar. O que eu preciso? Ler muito, óbvio, tem que ler sempre.
Mas aí eu posso usar umas táticas. Eu uso assim, ó, eu tenho, por exemplo, uma lista de palavras que eu gosto. Não que eu vá toda hora consultar essas palavras, mas essa lista, esse arquivo de palavras, me faz muitas vezes imaginar outras coisas, me levar para outros rumos. Numa hora que eu estou pensando em escrever alguma coisa, não estou com ideias, tá? Eu vou lá na minha lista de palavras favoritas. Essa lista de palavras, ela faz link para coisas. Coisas que eu pensei até na hora que eu estava escrevendo as palavras, né? Que eu estava formando esse meu arquivo. Esse arquivo de palavras dá para ter no computador, caderninhos. Eu tenho muitas cadernetinhas onde eu anoto. Eu acho que quem gosta de escrever deve ter assim um lugarzinho para anotar ideias, assim, se estiver andando na rua e tal. Outra forma é gravar no celular, né? Isso, o celular com essa possibilidade de gravação faz com que a gente não perca nada, né? Inclusive aquelas ideias que a gente tem no meio da noite, acorda, sonhou alguma coisa e, não, mas eu não vou levantar agora, não vou acender a luz. Não precisa, né? Grava essa ideia ali e depois retoma, né? Outra coisa que ajuda também nesse processo criativo é listar os autores que a gente gosta. De repente, listar frases ou parágrafos desses autores, né? Eu costumo, nos meus livros, eu marco parágrafos, frases que eu gosto, faço anotações. Esses livros, geralmente, esses que eu uso, assim, que são meus preciosos, assim, né? Eu não empresto, então não tem problema que eles estão rabiscados. Mas tem uns amigos que até gostam, que querem ler esses livros justamente para pegar essas dicas, essas coisas que eu fui anotando, né? Isso eu acho que ajuda bastante no processo de escrita, né? Escrever é outra coisa que ajuda. Não adianta ficar só ali, tô esperando. Não, escreva coisas, escreva frases, escreva parágrafos. Não precisa sentar para escrever um conto de 2 páginas logo de cara, assim. Mas junte essas ideias que isso pode servir depois, né? Acho que não tem que se preocupar nessa hora com a lógica, coerência, se preocupar com ortografia, se a gente está repetindo muitas palavras, né? Que isso é um processo depois. Acho que depois que a gente já tem um texto, não, esse texto está legal, está interessante, escrevi um conto, escrevi uma crônica, ou isso aqui é um poema, tá. Então agora eu vou fazer esse processo de ler em voz alta, de ouvir o ritmo, ver a sonoridade que isso tem, passar para essa outra etapa, né? Mas a gente está pensando numa etapa agora de escrever mesmo, de despertar essa vontade de escrever e começar a escrever, né? E para isso eu acho que a gente tem que considerar a escrita como uma atividade normal, assim, como uma coisa do dia a dia, como ir na academia, como dançar, como qualquer coisa que a gente faz na rotina, né? Não pensar que é uma coisa muito importante, não que não tenha importância, né? Mas uma coisa assim que requer uma preparação muito especial. Não, pensa como uma coisa normal, como uma coisa legal, assim, da tua vida, sem muita pressão, né? Acho que a gente também não, para não atrapalhar esse processo de escrita, a gente não deve se prender a horários, né? Vou escrever sempre quando eu chegar em casa do trabalho, eu vou tomar um banho, fazer um lanche e escrever. Daí um dia não dá, tu já fica todo amargurado, porque teve um compromisso que não deu, já fica brigando com as pessoas, porque aquela hora é tua hora de escrever. Não, não precisa ter um horário certo. É bom que tu tenha esse hábito todo dia, que bom se tu puder ter teu cantinho lá para escrever e tal. Mas também não dá para se estressar se as coisas não acontecerem sempre dessa forma e depois ficar achando que tá bloqueado por causa disso, né? Então escreva por prazer, né? E depois só faça essa parte daí da revisão e da correção dos teus escritos. E se alguma coisa estiver te atrapalhando para escrever, assim, eu tô atrapalhado porque eu sempre fico com fome nessa hora, escreve sobre isso, é uma boa dica. Vou escrever sobre as coisas que me atrapalham para escrever, né? E se der bloqueio, não se apavore, já falei, né? Eu acho que o importante é toda essa construção, o processo que eu leio, o processo que eu anoto, tudo, toda essa construção até chegar num texto final lá pronto já, né? Não, acho que a gente não deve ser muito autocrítico também, não deve, eu só escrevo coisa horrível, né? Escreve, depois a gente vê isso, escreva coisas, junte coisas. Escreva, na hora de publicar, depois tu faz uma limpa, né? Vê o que é conto, analisa todo o teu escrito, o que eu gosto mais, qual é a minha linha, eu tô escrevendo, não, tudo isso tá mais pra crônica, depois a gente separa, né? Esse negócio também de ter fluência, não tem fluência, não tem flexibilidade, eu acho que isso a gente adquire e precisa praticar para isso, né? E tentar ser autêntico, né?
contar sobre coisas que são mesmo da vida da gente, né? A gente tem muita coisa na vida, em toda a infância, em todas as brincadeiras, nas amizades. A gente tem que estar atento, ser observador, né? Olhar para as coisas, como o Rubem Alves falou uma vez, olhe para as coisas como se você estivesse olhando pela primeira vez, mesmo que seja uma coisa do teu cotidiano, né? Acho que a gente tem que substituir também a preocupação pela ocupação, né? Não tem que ficar ali sofrendo. Não, te ocupa então. Não tá conseguindo escrever agora, leia, ah, leia, ó, releia seus próprios textos, né? Recupere histórias. Eu não tô com ideia de uma história nova, então eu vou vou escrever uma história que alguém já tenha me contado, vou transformar essa história, reescrevê-la, né? Recontar de uma forma diferente, né? Acho que também, tô falando muito acho, né? Eu vou falar acredito agora. Acredito também que a gente deva iniciar com frases curtas, né? Não começar, não, vou escrever uma frase cheia de vírgulas, cheia de parágrafos. Não, escreve textos mais curtos, mais enxutos. Se eu não estou conseguindo ir para um conto direto, começa nos mini contos. Se eu quero escrever um soneto, tá, mas aquele negócio de contar sílabas e tal, eu não estou sabendo fazer ainda, escreve verso livre, começa por aí, né? Isso de fazer anotações e escrever ideias ajuda muito na criatividade, né? E inventar, assim, eu acho que tudo bem, a gente pode ter uma ideia mirabolante, uma ideia maravilhosa, uma ideia nova, mas muitas ideias partem de coisas que já foram criadas. A inovação que a gente procura tanto, às vezes é de fazer diferente, escrever diferente, partir de uma ideia que já aconteceu, mas fazer alguma coisa diferente, que alguém já teve, né, mas que complete essa ideia. Muitas vezes a gente pensa assim, ó, não, tá tudo aqui na cabeça, eu tenho um romance inteiro aqui na cabeça. Não adianta. Eu acho que a gente tem que colocar no papel que o formato que as coisas estão organizadas na cabeça da gente é uma forma meio condensada, assim. A gente precisa detalhar menor isso. Precisa colocar no papel. Tem que adquirir um formato diferente na hora que a gente escreve, né? O que mais que eu posso dizer? Que esse negócio de ficar esperando a inspiração, às vezes demora, né? Então, eu sigo o exemplo do Pablo Picasso. Ele dizia o seguinte, que se a inspiração vier, que ela me encontre trabalhando, né? Então, tá, eu vou estar escrevendo outras coisas, né? Tá, e daí tu pergunta assim, e que esse negócio, como é que vem esse negócio da inspiração? Bom, há várias teorias, né? Mas para mim a inspiração é algo que já está dentro de ti. É toda a tua vida, todas as tuas coisas, tudo o que tu foi armazenando, que tu foi observando no decorrer da tua vida, que num momento tu te concentra, pensa em alguma coisa e joga toda essa bagagem tua naquele texto que tu está escrevendo na hora. Então a inspiração, ela vem de dentro de ti mesmo. Basta tu te concentrar e focar em alguma coisa que tu tá querendo escrever, né? E dentro da gente tem muitas ideias, a gente tem muito vocabulário, anota todas as palavras que tu gosta e que tu falou desde a tua infância, que fazem parte das tuas brincadeiras, das coisas que tu lia, fica anotando isso, assim, faz uma anotação louca. Vou falar aqui, o que eu brincava? Bolinha de gude, de pandorga, subia em árvore, construía panelinhas de fruta. Nossa, a gente fazia aquelas panelinhas descascando frutas, né? Pegando frutinhas verdes e construía, fazendo umas coisas, uns brinquedos artesanais. Só fazendo essa lista de coisas e de palavras que a gente usava, eu acho que já dá muita história, né? O Manuel Bandeira, ele dizia que a poesia, ela está no amor, assim como ela está nos chinelos, né? O que ele quer dizer com isso? Que o importante não é o assunto, é o jeito com que a gente escreve, a forma como a gente escreve. É isso que vai fazer tudo ficar diferente, né? Vai valorizar aquilo que a gente tem na mente, né? Bom, e como é que a gente vai testar tudo isso que eu falei? A gente vai
Já pensou nesse negócio de se concentrar, de ter criatividade, de fazer essas anotações, essas dicas? Tá, vamos testar isso agora, vamos botar isso na prática. Eu vou propor duas formas. Tem gente que gosta de prosa, então escreve mini contos. Quem gosta de poesia vai escrever poetrix. Por que eu escolhi essas duas formas? Porque são formas breves, são narrativas, são formas, como posso dizer a palavra mais correta, minimalistas, né? Em que eu estou aproveitando o suco mesmo, estou aproveitando a parte central desses textos, né? Tanto do conto como da poesia. E também porque vai ser uma forma que vai ser rápida e curta para a gente divulgar na internet aqui, que é a proposta que eu vou fazer para vocês no final. Então eu vou começar... Ah, uma ideia! Vamos passar isso através de memes. O que é meme? Desculpe aí quem sabe, né? Mas meme é aquela informação, aquele texto ou aquela imagem que a gente passa pela internet e que tem uma capacidade de colar nas pessoas, assim, e as pessoas ficarem replicando. Como aquelas coisas que a gente recebe todo dia no WhatsApp ali, uma frasezinha e tal, que soa às vezes como uma piadinha, mas às vezes é uma coisa séria também, mas que acaba pegando e todo mundo acaba replicando. E uma forma de localizar esses memes é usar a hashtag, aquela cerquinha. Então, por exemplo, eu projeto todos os dias, eu projeto poesia. Então, quando eu projeto da minha janela e depois eu publico no Facebook. Aí eu coloco a hashtag projetando poesia. Por quê? Porque daí todo mundo que também projeta, que está projetando nessa quarentena, pode pesquisar através daquela hashtag, né? E eu vou propor para vocês uma hashtag no final, então. E o que a gente vai, assim, para quem não sabe ainda como escrever mini contos, eu vou começar dos mini contos, vou dar umas dicas, né? E umas dicas também de poetrix, para que vocês se baseiem na hora de escrever os textos de vocês. No mini conto, o que é importante a gente falar do mini conto? Que é um tipo de conto, que é pequeno, né? E que tem no máximo um parágrafo pequeno. Se a gente pensar em número de caracteres, que daí caractere é qualquer letra, qualquer espaço em branco, qualquer sinal de pontuação, a gente pensa em 200 caracteres no máximo, tá? Mas eu vou falar alguns exemplos para vocês de mini contos muito menores, tá? De mini contos com 60 caracteres e que são mini contos legais. No mini conto, assim, o que é mais importante? Eu acho que é mais importante mostrar e sugerir, né? Deixar que o leitor preencha essas lacunas que faltam. Ou seja, a gente vai contar uma história, mas o leitor ali vai poder enxergar várias outras histórias por trás disso que eu estou dizendo, né? Então, o mini conto ele tem concisão, tem narratividade, tem subtexto, não é uma descrição, tá? Tem ausência de descrições. Acho que um final surpreendente às vezes fica bem, mas nem sempre esse final, essa reviravolta pode acontecer, vai ter espaço ali. Mas a gente vai instigar o leitor a dar esse desfecho, a imaginar esse desfecho, né? Com o jeito que a gente vai organizar esse texto. Daí publicar esse mini conto. Eu não lembro agora, não sei se o Twitter tem limite de caracteres ainda, mas eu comecei essa história de replicar, de fazer memes literários, publicando 140 caracteres. Daí o que eu fazia? Eu colocava o título e separava, botava 2 barrinhas, daí as frases. E quando era poetrix, eu colocava o título, 2 barrinhas, daí colocava um verso, barrinha, outro verso, barrinha, para o leitor conseguir enxergar esse formato, né? Mas dependendo, se publicar no Face, por exemplo, não é necessário fazer esse tipo de formato, né? Vou falar para vocês de alguns mini contos, então. Do mini conto mais famoso, que é o mini conto do Augusto Monterroso, que é um escritor toda vez que eu falo isso eu erro. Não consigo falar. Guatemalteco. Ele escreveu assim, ó, não importa isso. Ele escreveu O Dinossauro,
Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Esse é considerado, sim, o miniconto mais famoso, né, e uma das obras mais célebres dessa literatura minimalista, né. Depois tem vários minicontos de escritores famosos que vocês podem pesquisar aí. Um deles do Hemingway, que eu acho que que eu uso sempre de exemplo, que diz assim: vende-se sapatos de bebê sem uso. Tem muitos outros escritores que escrevem minicontos. Tem uns que são bem famosos, que desenvolvem um trabalho há bastante tempo. Um deles é o Marcelo Spalding, e ele tem um miniconto que diz assim: o título é Declaração de Amor. E o miniconto diz: Eu te pago. Depois ele tem um que diz que o título é Pedido de Divórcio. Tu me paga. Aí tem alguns minicontos bem legais nesse livro aqui, Os 100 menores minicontos do século, que é organizado pelo Marcelino Freire. E aqui vou ler alguns para vocês desse livro. Tem um que é da Adriane Mirtes, que diz assim, não tem título dela. Pode não ter título miniconto se a pessoa optar por isso, né? Caiu da escada e foi para o andar de cima. Esse é o miniconto da Adriane Mirtes. Vocês podem pensar várias coisas, né, desse miniconto. Caiu da escada e foi para o andar de cima significa morreu, simplesmente? Não sei. Uma vez eu li esse miniconto num grupo, numa oficina que eu estava fazendo numa escola, e um aluno disse assim: Não, eu imaginei outra coisa. Eu imaginei que tinha faltado luz num prédio grande, e todos estavam se movimentando pelas escadas. E aí um rapaz tropeçou e se machucou, e vinha vindo uma moça atrás dele. E essa moça, que morava no andar acima, pegou na mão dele: Não, vamos lá em casa para te ajudar nesse ferimento que tu teve no joelho aí. E eles foram pro andar de cima. Então ele caiu da escada e foi pro andar de cima. E aí já aconteceu um romance e tal. Ele aumentou um monte, né? A história, isso é a participação do leitor. E olha que ele participou muito, né? Aqui também tem um outro, da Cíntia Moscovitch, que diz assim, não tem título também: Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Esse também dá para fazer outras interpretações, várias outras, né? Pode ter sido uma bala perdida, pode ter sido uma traição no emprego. Já me disseram isso, né? Alguém puxou o tapete, te atrapalhou na carreira, então foi como se fosse um tiro que tu recebesse por trás. Eu tenho vários do céu e inferno. Eu tenho 10 de céu e 10 de inferno, assim, decálogos. E um deles, que é o no inferno 5, diz assim: Não comi o pão que o diabo amassou, mas as empadinhas não resisti. Esse mini conto tem 66 caracteres. Eu tenho um outro também que, baseado numa notícia de jornal, é legal escrever mini contos, ler as notícias e produzir mini contos, que é Orgasmo Múltiplo. Finjo que... Opa, esse é do... troquei. É Bomba na Padaria o meu. Morreram 2. Desta vez o recheio não era creme nem chocolate. E tem do Fabrício Carpenejar, que é Orgasmo Múltiplo. Finjo que gozei, ela finge que gozou, gozamos um do outro. Tem vários outros mini contos, né? Quem quiser saber um pouco mais, de repente pode olhar um blog que eu tenho chamado Descobrindo Mini Contos, blogspot.com.br. E agora eu vou falar um pouco de Poetrix, que daí é outra parte. Quem prefere poesia, então vai escrever Poetrix. Assim, ó, é bem simples. O poe vem de poesia e trix vem de 3. Então, Poetrix, poesia em 3 versos. O Poetrix, é importante saber o que é verso, né, gente? Que cada estrofe do poeminha, cada frase é um verso, né? Que é um terceto, então ele tem 3 versos. Que esse poema pode ter rimas ou não. A rima não é obrigatória, mas pode ter rimas. A questão de contagem de sílabas métricas, que é importante no haikai, porque o haikai também é um terceto, que não tem título, e cada um dos versos tem um número de sílabas métricas. No haikai é
575. Conta todas as sílabas pelo som, né? Sendo que quando uma sílaba termina numa vogal e a próxima começa numa vogal, junta e forma uma elisão e conta como uma sílaba só. Só que, como não tem essa rigidez no Poetrix é até 30 sílabas, nem se preocupe em contar. Escrevendo pequenininho, né, sendo minimalista, porque ele vai entrar nessa contagem, né? Então, pensem que tenha título, que tenha 3 versos e que tenha as sílabas métricas, não precisa. Vou ler um haikai para vocês sentirem a diferença. Olha só, o haikai não tem título, né? Esse aqui é do Busson. Ele diz assim: outro longo dia e a primavera vai chegando ao fim. O haikai não tem título, ele fala de uma cena da natureza, né? É como se fosse uma fotografia de alguma coisa que está acontecendo no mundo, no momento presente, e o autor não está interagindo, ele está observando, né? O Poetrix é bem diferente. Vou ler uns exemplos para vocês. Olha só, esse Poetrix aqui, o título é Melancolia. Esse Poetrix é do Antônio Carlos Menezes. E ele diz assim: à beira do rio, sou pássaro que canta em lugares sombrios. Ele usa rimas também, eu gosto. Ângela Togueiro, esse Poetrix é leitura. Os dedos do cego captam detalhes mais íntimos. Nas rugas, leem o ego. Esse aqui da Eliana Moura. Minhas mãos, carente de letras, fecham-se lentas e te leio no escuro. Que lindo, né? Maravilhoso. Vou ler um do Ricardo Mainieri aqui. O Ricardo Mainieri é gaúcho, é um poeta aqui do Rio Grande do Sul. Ele escreveu do tempo. Contemplo o tempo do alto dos meus dias e sinto alguma vertigem. Esses poetristas, quem escreve Poetrix é poetrista, eles estão hoje num site que é a AIP, Academia Internacional Poetrix. Essa academia foi criada esse ano, eu sou uma das acadêmicas, ocupo a cadeira número 3. E lá tem vários poetas, tem artigos, vários Poetrix, tem artigos desses poetas, e lá também tem a Bula Poetrix, que dá algumas dicas importantes. Até algumas dicas eu vou ler para vocês aqui, para quando vocês forem escrever os Poetrix de vocês. Essas dicas são do Goulart Gomes, tá? O próprio criador do Poetrix. E ele diz assim, ó, em algumas dicas aqui. Por exemplo, evite as orações coordenadas. Um Poetrix não é uma frase fatiada em 3 partes. Daí ele dá um exemplo. Por exemplo, telefonema. Passei a noite em casa esperando que ela ligasse, mas ela não ligou. Não, isso não é Poetrix. Vamos fazer uns cortes. Vamos fazer assim, ó. Telefonema. Noite em branco. Telefone mudo até o amanhecer. Interessante, né? Explorem o poder do título. É uma outra dica do Goulart também. Um poema, um Poetrix dele. Semáforo. Pensei ser outra lua. Olho verde contra o céu, fugaz no meio da rua. Muito lindo, né? Aí ele dá um outro exemplo desses cortes aqui, uma outra dica, que é um poema que, assim, a primeira versão que ele escreveu era assim, ó. Dragão, com a cabeça no ar e com os pés no chão. É um homem? Não, um dragão. Depois, ele fez esses cortes, assim, né? Melhorou esse texto. E ficou assim, cabeça no ar, dragão é o título, continua, né? Cabeça no ar e pés no chão. Homem, dragão. Show, né? Nesse livro aqui no Desafio Poetrix, cada um de nós, eu provocava o Mário me provocava e a gente respondia naquele tema, né? Vou ler um exemplo para vocês. Ele escreveu assim: tal qual líquido, o título. Para o desejo atender, não podes me mastigar, chupando irás me sorver. Eu escrevi elemento. Na química da sedução, tua saliva reage, transformando minha paixão.
Isso é uma boa tática também. A gente escrever sobre um tema, escreve, o amigo responde, depois tu provoca e o teu amigo que tem que responder daí, né? É uma dica, então eu dei umas dicas simples. Esse aí atrás é meu gato, tá? O Sassá. Eu tenho 3 gatos. Como a gente tá gravando de casa, isso acontece. Eles aparecem assim, de súbito. E então eu quero concluir dizendo para vocês que escrevam, escolham, se vocês querem escrever Poetrix ou miniconto, publiquem com a hashtag Sesc, Arte Sesc Ana Mello, ok? Porque daí depois vai ficar fácil da gente achar os nossos textos publicados. Quero agradecer demais o convite do Sesc, eu adorei. Adorei, espero ter contribuído na vida de vocês, de ter contribuído com essas dicas e com a minha experiência. E desejo realmente que essa quarentena, que a gente saia dessa quarentena melhor. Aproveite, faça valer a pena essa quarentena. Eu tenho aproveitado bastante para ler, para escrever, para pensar sobre tudo, sobre a vida, mais sobre solidariedade, sobre amigos, sobre família, para escrever mais, para ler muito mais também. Então eu desejo realmente que você também seja uma pessoa melhor. E para ser uma pessoa melhor, tenha certeza que a leitura e a escrita são muito importantes. Beijo, tchau!